Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E a gente continua nossas aulas aqui. A gente vai falar de um tema que eu sempre bato em cima com os meus alunos, que é justamente sobre conhecimento é poder. Arte é cultura, faz parte da cultura. Arte, conhecimento, cultura, são formas de você ter poder sobre tudo. Como assim, professor? Para a gente entender o discurso, essa difusão da arte, eu escolhi especificamente para essa aula colocar uma coisa focada para cá, para a nossa região, principalmente para o nosso estado e para a nossa cidade, onde eu estou falando agora. E para quem está vendo de fora, eu convido vocês, quando vierem, porque vale muito a pena, mas também fazerem suas cidades, justamente para que a gente possa entender essas referências, né? Vocês conhecem as estruturas culturais, as estruturas de conhecimento das suas cidades? Então a gente vai começar com a de São Luís para servir de referência para todos vocês. Leitura e interpretação de qualquer obra de arte torna-se um passo tão importante quanto a própria produção artística, né? O grande lance que vocês sempre dizem é: isso é arte, mas eu estou falando da sociedade de maneira geral, né? Desde quando algum de vocês tem propriedade para mensurar o que é arte ou não é? Eu posso até não gostar, mas eu não posso mensurar se uma coisa é arte ou não. Para que eu possa fazer isso, eu preciso fazer leitura e interpretação da imagem, da obra, da música, do filme, da peça, da performance, né, da dança. E se eu não consigo fazer, só o meu eu acho que não é legal, eu não gostei disso, não é o suficiente para você dizer que você entendeu, que você compreendeu ou que você conseguiu aprender ou destrinchar a mensagem que foi colocar aquilo ali na tua opinião, porque você, na última Alecrim Dourado, achou que era. Então, minha sugestão para vocês é: não julgue, principalmente sem saber do que se trata, não ache nada. É muito perigoso tentar fechar a arte só num conceito. Principalmente se você tem o teu padrão estético, que é o seu e não está errado, mas também não é a forma correta de você generalizar tudo. Então, nesse caso, eu vou colocar, intercalado com as minhas falas, né, sempre locais onde você pode se permitir pensar a arte, a cultura de forma diferente. Apresentando para vocês o Teatro Arthur Azevedo, um dos lugares mais lindos, né, onde eu trabalho constantemente, porque eu sou produtor teatral, diretor teatral e professor de teatro, então constantemente eu tenho a honra de estar nesse local, né? O Teatro Arthur Azevedo, que já teve outros nomes, é o segundo teatro mais antigo do Brasil, né? Ele foi construído no período do Brasil Império, onde Dom João VI já estava no Brasil, e ele está entre os 16 teatros monumentos do país, né? Ter teatro em uma cidade é uma forma de luta e democratização da arte e cultura. Aqui no estado do Maranhão e em outros lugares também, você não tem teatro em todas as cidades. Então a gente precisa aumentar esse panorama, né? Conceito de arte. Há risco de a gente não dar conta de tudo que ele tem. Não abraça numa só conceituação. Então ele é muito amplo. Alguns estudiosos caracterizam que o que é uma obra de arte ou não. Mas antes de a gente entender o que é uma obra de arte, é necessário que a gente consuma arte, consuma cultura. Vou repetir, acima de tudo, não ache nada. Não ache nada, porque para você ter um conceito, para você ter uma ideia, para você estruturar contextos, é necessário que você frequente lugares onde essa difusão da arte possa estar acontecendo. Então, isso aí é um panorama para a gente poder se experimentar. Centro Cultural da Vale de São Luís, mas existem outros do Brasil também espalhados, no Maranhão. Um lugar dinâmico, aberto e diverso, e onde o diálogo e as práticas de artistas e produtores de cultura e visitantes são constantes. Além de você apreciar, você pode participar também. Esse fazer e bens culturais como educação para a base de consumo e produção da arte. Você só vai produzir e entender o que você está consumindo como arte se você tiver uma educação base sobre isso. Algumas considerações. O valor artístico das obras, atualmente, ele vai ser intensificado pela arte contemporânea. O nosso discurso é: talvez seja uma justificativa para explicar o distanciamento entre o público e a arte? Não sei. Talvez, esse talvez significa dizer, são hipóteses. Nesse caso, a minha sugestão é: conheça sobre Van Gogh, conheça sobre Da Vinci, conheça sobre Frida Kahlo, Romero Brito, Michelangelo, Tarsila do Amaral. Sabe aquela parte dos conhecimentos básicos que você tem que saber para não passar vergonha nem no local social, familiar? É mais ou menos isso. Meu discurso só pode ser pautado no contexto da arte se eu tiver noção básica do básico daquilo que eu acredito que sei. Onde achar um difusor de arte e cultura?
Um dos locais mais lindos que eu já conheci na vida e que é maravilhosamente daqui dessa cidade, que linda que é São Luís, onde eu estou falando. Biblioteca Pública Benedito Leite, mas não é a única biblioteca do Brasil, existem outras em outros lugares. Em São Luís ela tem 188 anos, era em 1831, e a biblioteca mais antiga do país, com acervo de mais de 100.000 volumes, obras raras, manuscritos, jornais, livros, em braille, CDs, sedateca. A pergunta para vocês é, a biblioteca faz parte da tua vida? Antes de você responder, frequente a biblioteca, não só essa, mas outras. Relação entre gosto, nível escolar e classe social, isso pesa, mas o valor cultural é uma coisa que não depende só do que você tem à disposição, mas você ir atrás. Quanto maior consumo por obras de arte clássica, em grande maioria, ricos e nobres, maior nível de escolaridade, fatores de desigualdades sociais. Então, como compensar isso, professor? Levar arte, cultura para as comunidades, levar para a escola pública. Eu tento fazer a minha parte. Eu faço a minha parte. Né? Aqui um exemplo disso, nós estamos fazendo a nossa parte. A plataforma está bem aqui, justamente para jogar isso para vocês. Capital Cultura, primeiro a família, consciente ou não, a família é um referencial disso. Se a tua família consome, você consome também. Professor, mas minha família nunca foi no museu. Vá você, leve sua família, faça um programa de família. A escola pode e deve ser também um difusor de produções artísticas e culturais. Mas difusor e estímulo não são... Vá atrás. Museu de Arte Sacra aqui em São Luís. São 13 espaços, um acervo de mais de 400 peças, entre imagens sacras, sinos, cálices, pinturas, um altar-mor tombado pelo patrimônio e muita história da cidade. Desconstruam a ideia de aspectos religiosos e vá atrás de cultura e história da cidade. Quantos museus você conhece na sua cidade, aqui em São Luís? O gosto não é inato, deixar claro isso. Não, você não nasce, você vai construindo, é uma construção social, cultural. Essas implicações econômicas, sociais, políticas, onde tem a ver o domínio e violência simbólica dessas classes. Na América do Sul, há uma supervalorização da escrita sobre a cultura visual, o que não é ruim. Perdão. Mas a gente pode trabalhar os dois contextos. As tradições culturais, elas foram elaboradas muito mais por escritores do que pesquisadores visuais. Ver é a origem do saber também. O contato da arte não é merecimento. Estou falando das artes visuais. E aí eu estendo para dança, para música, né, para teatro, para produção audiovisual. Quantos cinemas tem na tua cidade? Né? Já coloquei. Um dos locais interessantíssimos para conhecer aqui em São Luís, o Arquivo Público do Estado do Maranhão. O prédio fica na Rua de Nazaré, no Centro Histórico de São Luís, que é Patrimônio Cultural da Humanidade, né, a Praia Grande. E lá você tem documentos textuais, manuscritos datilografados e impressos do período da colônia, do período imperial, do período republicano, mapas, plantas, discos, jornais. O local é de extrema importância social. Em sociedades com alto índice de analfabetismo, documentar e organizar a cultura, privilegiando os meios escritos, é uma maneira de reservada para minorias. Pouca gente vai ter acesso porque pouca gente lê, e quando lê é analfabeto funcional, e quando não isso, nem sabe ler nem escrever. Né? E aí a memória de uso de bens simbólicos acaba sendo restrito em obras confinadas a museus e igrejas, que é o propósito burguês desde que a gente conhece a história da humanidade. E muitas dessas situações, desses documentos, são ocultados de existência. Bom, a cidade em si, de onde estou falando, é um dos 14 patrimônios culturais da humanidade. Aqui, só uma pequena referência do centro histórico. A pergunta para vocês é, você consegue entender a importância de um patrimônio histórico, cultural, artístico para você e para a sua cidade? Você tem noção do que realmente é? Né? Por exemplo, aqui em São Luís a gente tem mais de 4.000 imóveis tombados pelo patrimônio, pelo IPHAN, Patrimônio Histórico. E as questões que a gente tem que levar em consideração. Que tipo de conhecimento aprendemos pelo ato de sentir, ver, olhar, ouvir, tocar? O que faz um objeto ser arte? Toda obra de arte deve ser bela? A arte é uma via de compreensão do real? O que é arte? Quais as funções da arte? Professor, mas isso parece tão distante. E quando a gente fala sobre isso, a impressão que você tem é que você só sabe que desenha arte. E essa, por exemplo, talvez seja a resposta das crianças do 6º ano. Né? Eu já fiz a experimentação.
Gente, o que é arte? Aí todo mundo grita, é desenho. Só que quando fala de manifestações artísticas, né, você está falando de tudo aquilo que envolve aquilo que você consome. Um desenho, a forma como você expressa desenhando, mesmo você não sabendo desenhar, como aquele teu amigo que desenha maravilhosamente bem, você se expressa. O quanto você consome de música, o quanto você consome de produções de cinema, de produções audiovisuais, séries, clipes, documentários, canais, alguns canais específicos no YouTube, o quanto você consegue dançar, o quanto você consegue expressar com teatro, o quanto você consome de gibis, o quanto você consome de games, isso tudo que eu estou falando é arte. Eu não cheguei nem ao ponto de como isso se relaciona, o que isso representa para ti, é o teu ponto de equilíbrio, é o teu ponto de sanidade mental, é tanta questão para ser discutida e que você não se dá conta. Sugestão maravilhosa para vocês, né? Onde eu acho difusores da arte? Museu Histórico e Artístico do Maranhão, 10.000 peças, mobília do século XIX, um casarão gigantesco que era a casa de uma pessoa e que foi transformada em ambientes para que você consiga dar um pulo no passado e entender como é que uma família de classe média alta vivia no século XIX, azulejaria, porcelana, coleção numismática, vidros, cristais, pinturas, esculturas, gravura, arte sacra, arte de origem africana, acervo bibliográfico, tem até original do Mulato de Aloysio Azevedo. Pois é. Arte para as massas, produzida pela classe dominante, né? Difundir a ideologia burguesa e proporcionar lucro para os meios de difusão. É o que a gente chama hoje de arte de massa, né? Arte para o povão, a pop art, a arte popular, produzida pela classe trabalhadora, que já é o contraposto, e por artistas que a representam, que vai de encontro a essa arte de massa, essa arte da ideologia burguesa. A produção deve atender às necessidades do povo, serve ao uso prazeroso do povo. A gente tem uma luta, um constante embate nesse processo. Onde conseguir arte e cultura? Centro de Pesquisa, História e Arqueologia do Maranhão, CPH-NAMA, CPH-NAMA, né? Ele trabalha com estudo e valorização de preservação de acervo patrimonial, recursos bem arqueológicos, paleontológicos e a cultura material e tradicional dos povos originários da região onde nós estamos. É muito bom. Arte erudita, né, feita para pessoas de classe média alta, com alto índice de cultura e que é limitada, detentora de qualidade superior a outras formas, pelo menos é considerada assim, de expressão. Alcança altos valores de mercado. Assistir uma ópera é muito cara. A pessoa não gosta de ópera. Claro que você não gosta de ópera, porque ela não foi colocada para você como uma possibilidade. Até porque ela é muito cara. Ah, professor, eu não acho balé muito chato que eu não entendo. Claro que você não vai entender balé, vai achar chato porque ele não é colocado, não para todo mundo, como uma forma de manifestação. E o balé tem um histórico muito elitizado, muito erudito. O mercado da arte é caro. Assistir um espetáculo de teatro é caro. Ir a um show é caro. Ir ao cinema constantemente é caro. Entretenimento, nesse caso, é riqueza. Museus, galerias de arte, centros culturais, espaços independentes, grupos de teatro, grupos de dança, clubes, cinema, etc, etc. Isso tudo demanda dinheiro. Como reverter a situação? Como levar esse discurso ao povo, à arte mais ligada a quem não tem, pela estrutura, este acesso? Teatro nas igrejas, produções nas escolas, galerias urbanas, grupo de manifestações folclóricas, educação patrimonial nas escolas e outros difusores de arte que permitam essas estratégias de acessibilidade da arte e da cultura. O espectador que não consegue ler, perceber, analisar a obra, ele não consegue entender e logo, dessa maneira, ele não vai precisar consumir. Esse é o pensamento. É fácil. É um projeto bem estabelecido. Se você não tem isso, você questiona e acha que aquilo não é arte, na verdade, você já está nesse processo, né, de colocar a arte mais erudita para elite, né? É sobre isso. Casa do Maranhão, vitrine existente de beleza, estados, né, festa de Meu Boi, entre outros, né? Esse é um dos outros locais bem interessantes para a gente visitar. Museus. O objetivo de um museu: conservar, divulgar, difundir
expor, divulgar, preservar o conjunto, coleções e valor histórico, artístico e científico. O caráter de um museu de conhecimento e questões sociais e culturais do lugar onde ele está inserido. É no museu que descobrimos histórias que nos fascinam e aprendemos. Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, aqui em São Luís. Exposição permanente de vestimentos, adereços e objetos utilizados em festas e manifestações folclóricas. Tambor de crioula, festa do divino, tambor de mina, bom meu boi. E uma galeria temporária, que é a Galeria Zé Linda Lima, além da Biblioteca de Cultura Popular. Galerias de arte. Toda cidade tem galerias, essas galerias têm estilos próprios e propósito. Às vezes, algumas dessas galerias têm objetivo de vendas e vai muito além disso. A galeria fomenta a cultura, fomenta a produção e o consumo de arte e artistas de todo o país, né, de todos os lugares. Encontram-se artistas que podem ser muito renomados, mas artistas estão em início de carreira. A vantagem da galeria é essa. Museu do Reggae, esse aqui em São Luís do Maranhão, de onde nós estamos gravando, é um espaço dedicado ao ritmo fora da Jamaica. Deixar claro que o reggae como música é patrimônio imaterial da humanidade. O reggae dançado, que a gente chama aqui em São Luís do Maranhão de agarradinho, é patrimônio imaterial estadual. Discos de vinil, gravações em vídeos, fotografia, roupas, moda, acessórios, a radiola, voz de ouro do Canarinho, né, que é o Edmilson Tomé da Souza, que era chamado de serralheiro, que é pioneiro no gênero. Tudo isso é contado no Museu do Reggae. Centro Cultural ou Centros Culturais. O objetivo, promover a cultura entre habitantes de uma cidade e fomentar nesse espaço arquitetônico destinado à apresentação de manifestações culturais de diversas modalidades. Teatro, biblioteca, arte urbana, galeria, cafés, danças, oficinas, exposições de arte, exposições educativas, cursos, mini-oficinas, workshops e por aí vai. Um centro cultural, ele permite isso. Um dos que a gente conhece aqui, São Luís, diga-se passagem, o prédio em si já vale o passeio e a visita, é claro. Convento das Mercês, que é a fundação, que abriga a Fundação da Memória Republicana Brasileira. Conta a história dos presidentes do país, do Brasil, desde o primeiro presidente até o atual. Visitas, exposições, oficinas, seminários e cursos. Tem exposição permanente e tem exposição temporária. Tem uma biblioteca, uma pinacoteca. Professor, o que é uma pinacoteca? É uma biblioteca de imagens, sala de restauração e um amplo acervo comercial e documental desse tema. Espaços independentes, eles não são públicos, como os que eu citei agora. Eles residem sem a ajuda de financiamentos, podem ser privados ou estatais. Eles promovem debates, residências artísticas, projetos autorais, zero investimento ou compromisso institucional comercial. Há uma troca de experiências nesses espaços independentes. Os processos de gestão também são diferenciados. A mediação cultural é aquela na qual o artista, a obra e o público se fazem presentes. Exemplo, um dos que a gente tem nessa linha é a Casa Tambor de Crioula, com sobrado de artefatos e painéis, informações sobre a manifestação cultural e vivências e apresentações de grupo de tambor de crioula, salas equipadas para oficinas, auditórios e estúdios de gravação. O que é mínimo necessário para você apreciar uma obra de arte? A análise visual, tá falando de artes visuais de maneira geral, mas serve para todos. A análise objetiva, visual, descreve os elementos como são vistos. A análise subjetiva, simbólica, descreve os nossos sentimentos, adequando a quando da visualização da obra, o que eu sinto quando eu vejo. A análise de uma obra segundo o ponto de vista formal, estético, eu gosto ou não gosto, é bonito ou não, para mim, que analisa toda essa sintaxe visual, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, a composição. Então a gente tem que levar isso em consideração. Outro lugar interessante para conhecer, nesses difusores de arte, Forte Santo Antônio da Barra, que é um dos mais antigos daqui da cidade de São Luís do Maranhão, Museu de Embarcações Tradicionais Maranhenses e História do Forte do Museu de Imagem e Som, mais 18 tipos de embarcações maranhenses, maquetes, audiovisual e tecnologias ativas. Como eu entendo esse fazer, essa produção? Primeiro, a produção é o fazer artístico. Questões que são relacionadas com os produtores sociais de arte. Não trate ele como alguém que não é profissional. A pessoa que faz arte é um profissional e deve ter respeito social como tal. Fruição, apreciação da arte, a produção dos alunos, do artista, dos produtores desses processos culturais em fator de diversos valores históricos e sociais. E, por último,
A reflexão, a construção de um conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal. Quem era essa figura, quanto ele foi importante, como ele se encaixa na história e qual é a contribuição dele na cultura, além dele como cidadão. E nosso último item para sugestão de conhecer tanto discurso quanto difusores de arte aqui na cidade e nas suas próprias cidades, é a Casa de Cultura Josué Montello, que promove estudos, pesquisas e trabalhos nas áreas de literatura, artes, ciências sociais, história, geografia, preservação de memória e da produção artística e cultural do Estado. Mais de 90% foi doado pelo escritor maranhense Josué Montello. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço. Fui!